Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Antônio Mendes e nesse trabalho vou apresentar uma comparação da radiação solar para a geração fotovoltaica entre as cidades de Porto Alegre e Salvador. Para com uma breve contextualização, é que a energia solar vem crescendo rapidamente no Brasil. Porém, a eficiência dessa tecnologia depende diretamente da radiação solar disponível em cada região. Por isso, entender essa diferença é fundamental para o projeto energético. E sobre o objetivo desse trabalho é comparar o potencial de radiação solar entre duas cidades brasileiras. Para isso, foram analisados dados mensais agrupados por estação do ano e também avaliados de forma anual. E sobre metodologia, a metodologia utilizada foi baseada na análise de dados de radiação solar em kWh por metro quadrado por dia. Esses dados foram organizados mensalmente, depois agrupados por estação e por fim calculadas as médias anuais. E em relação às cidades analisadas, foram analisadas duas cidades com características diferentes. Porto Alegre, localizado no sul, apresenta maior variação climática. Já Salvador, no Nordeste, possui alta incidência solar durante todo o ano. E sobre os resultados anuais, os resultados mostram que Porto Alegre apresenta uma média aproximadamente de 3,38 kWh por metro quadrado por dia, enquanto que Salvador apresenta cerca de 7,40. Isso representa uma diferença aproximadamente de 119%. E para explicar melhor o que eu fiz no trabalho, primeiramente eu abri o Excel, eu copiei os dados do software e colei no Excel. Comecei com a inclinação de zero e azimuth zero, calculei média de cada 3 meses, correspondente a cada estação do ano. Depois fiz média anual. Assim também eu fiz para a inclinação zero e azimuth 30, assim sucessivamente, conforme o modelo de inclinação e azimuth. E depois fiz 5 tabelas, 4 para a estação do ano, que é desde verão, inverno, outono, primavera. E eu fiz uma para uma que é com valor geral do ano inteiro, que no caso é essa. E depois eu fiz na tabela, eu fiz a inclinação de 10 em 10 e azimuth de 30 em 30, como mostra aqui na tabela, né? Aqui no slide. E para a questão de visualizar melhor, copiei e colar os valores positivos, como se fosse valor também negativo. E por melhor dizer, eu espelhei a tabela. Também para ficar de forma mais visual, fiz formatação condicional, apliquei a escala de cor, escolhi, escolhi que representa o que eu quero, que mostra que valores vermelhos são os bons, né? Os melhores valores. E também dá para ver que a inclinação de tipo até 30 é adequada. Depois disso começa a ficar meio ruim. E para fazer a comparação por estação, né?
Ao analisar por estação do ano, observa-se que o Salvador mantém valores elevados em toda a estação em toda a estação, né, do ano, enquanto que o Porto Alegre apresenta variação significativa, principalmente no inverno, onde os valores são menores, que é de 3,03, comparando com as outras estações do ano. E para a análise de resultados, esses resultados indicam que o Salvador possui maior estabilidade na variação solar ao longo do ano, enquanto que Porto Alegre sofre maior influência da estação. A maior diferença entre as cidades ocorre durante o inverno, né? E o que isso impactaria na geração própria de energia solar? Na prática, isso significa que sistema fotovoltaico instalado em Salvador tendem a gerar mais energia e ser mais eficiente, já que Porto Alegre pode ser necessário o maior número de painéis para atingir a mesma geração. Isso faz-nos concluir que Salvador apresenta um potencial fotovoltaico superior ao do Porto Alegre, devido à sua maior radiação solar e menos variação sazonal. E vale ressaltar também que a localização geográfica é um fator determinante na geração de energia solar. E de forma resumida, Salvador apresenta aproximadamente o dobro de radiação solar anual em relação a Porto Alegre. E com isso, vou me agradecer, né? Obrigado pela atenção. É isso.